Bom dia com Jesus. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O cordão da oração. Sabe-se que, para finalizar sua obra, o tecelão usa um fio bem grosso e forte, difícil de arrebentar, que suporte o peso do tapete ao pendurá-lo na parede. Estamos falando dos famosos tapetes persas, caríssimos e milenares. Nos tapetes mais valiosos, o veludo é de seda. Em alguns tapetes antigos, são utilizados fios de ouro, de prata ou de seda, rodeados de um fio do metal precioso. Na vida de Ana, esse fio de metal precioso representava o cordão da oração. Ana estava passando por muitas aflições. Dividia seu marido com a segunda mulher dele, como era costume naquela época. Não tinha filhos e sua rival a provocava excessivamente. As lágrimas passaram a ser seu alimento, em perfeita sintonia com o salmista que disse: As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Salmo 42, versículo 3. Ana chorava e não conseguia comer. Com amargura na alma e angústia no coração, seu ânimo se abateu. Qualquer pessoa no seu lugar teria sucumbido ou explodido. Ana, porém, orou. Sua alma talvez estivesse sombria, mas sua fé era radiante no momento em que se ajoelhou e entregou em oração as mágoas e decepções nas mãos do Senhor. O idioma hebraico tem muitas palavras para designar o ato da oração, mas o termo específico usado para descrever a oração sincera de Ana na casa do Senhor é palal, que significa suplicar, fazer uma petição. Em seu sofrimento, Ana suplicou a Deus. Ela fez uma petição ao Todo-Poderoso. Pelo cordão da oração, elevou o seu pedido a Deus. Pelo cordão da oração, assim como Ana, podemos vencer com Deus. Se nos agarrarmos à oração, estaremos mais próximos de cumprir a vontade de Deus. Um exemplo clássico nesse sentido o encontramos na rainha Esther. Diante do terrível dilema de comparecer perante o rei Assuero sem haver sido chamada, correndo o risco de ser condenada à morte e, por outro lado, o decreto do extermínio de seu povo, Esther apegou-se à oração de tal forma que convocou seu povo a orar e jejuar por 3 dias, a fim de que pudesse tomar a decisão correta. Confira Esther, capítulo 4, versos 7 a 17. Agarrada à oração, Esther recebeu a resposta conforme a vontade de Deus, que a honrou, segundo as palavras do rei Assuero a Esther. Qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Esther, capítulo 5, versículo 6. Pelo cordão da oração, assim como Ana, podemos vencer com Deus. Primeiro, se nos agarrarmos à oração, estaremos mais próximos de cumprir a vontade de Deus. Segundo, se nos exercitarmos na oração, estaremos desenvolvendo fortes músculos espirituais. É o que nos ensina o apóstolo Paulo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Não existe exercício melhor do que o perseverar na oração.
além do exemplo da própria Ana e de tantos outros casos bíblicos, quero lembrar o exemplo de Jó, que em todo o seu sofrimento manteve-se fiel, graças à fisioterapia espiritual, através do exercício da oração. Confira, Jó, capítulo 42, versículo 10. Jó, 42, versículo 10. Pelo cordão da oração, assim como Ana, podemos vencer com Deus. Primeiro, se nos agarrarmos à oração, estaremos mais próximos de cumprir a vontade de Deus. Segundo, se nos exercitarmos na oração, estaremos desenvolvendo fortes músculos espirituais. Terceiro, se nos pendurarmos na oração, em tempos de turbulência, encontraremos uma âncora, mesmo que a tempestade seja longa e violenta. O exemplo maior desse tipo de oração o encontramos na pessoa de nosso Senhor, quando nas horas antecedentes à crucificação buscou refúgio no jardim da oração. Foi ao Getsêmani, levando consigo Pedro, Tiago e João para uma fervente reunião de oração. Jesus, que é Deus, precisou orar ao Pai. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mateus, capítulo 26, verso 42. Imitemos a Jesus, oremos sem cessar, pelo cordão da oração. Assim como Ana, podemos vencer com Deus. Primeiro, se nos agarrarmos à oração, estaremos mais próximos de cumprir a vontade de Deus. Segundo, se nos exercitarmos na oração, estaremos desenvolvendo fortes músculos espirituais. Terceiro, se nos pendurarmos na oração, em tempos de turbulência, encontraremos uma âncora, mesmo que a tempestade seja longa e violenta. Quarto, se nos agarrarmos a Deus por meio da oração, estaremos seguindo o caminho que Ele traçou para a nossa vida. Aconteceu com o gentil Cornélio. A despeito de não ser um descendente natural de Abraão, mas um gentil, um estrangeiro, e de não haver sido evangelizado pessoalmente, contudo, foi alcançado pela graça salvadora, maravilhosa graça, em virtude de sua vida de oração. Eis o que a Bíblia diz a seu respeito: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Atos, capítulo 10, versos 4 e 31. Conclusão: enquanto sofria por causa do que não possuía, a preciosa Ana agarrou-se àquilo que tinha, o forte cordão da oração, e levou seus problemas ao trono celestial de Deus. Mesmo estando fraca de tanto chorar de tristeza, Ana descobriu que sua fé era forte o suficiente para segurar firme o único elemento que aprendia a Deus, a oração. Nós também podemos desfrutar os benefícios de agir como Ana. Nota: estas mensagens sobre Ana estão baseadas no livro Mulheres que Amaram a Deus, de Elizabeth George. Pastor Emanuel de Menezes Costa, Igreja Presbiteriana 12 de agosto, Rua Maruim 1587, Aracaju, Sergipe. Bom dia com Jesus.